Sejam muito bem-vindas a mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos de um jeito bem diferente, né? Aqui a gente sempre tem um jeito diferente de falar de vários temas. E hoje eu vou falar o que que o seu relacionamento amoroso diz sobre o seu sucesso. Sucesso pessoal, sucesso profissional. Você vai ver que isso está muito mais relacionado do que você imagina. E também eu vou te mostrar um espelho que está aí na sua mão. E eu vou mostrar para você como utilizá-lo. Estão preparadas para essas descobertas? Estão preparadas? Então vamos lá? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Andréia Guimarães, sou mentora, sou treinadora internacional. Já trabalho com mulheres há 10 anos e é interessante porque a parte de relacionamento era uma coisa que desde o início as mulheres pediam, né, para trazer aqui para o movimento, mas eu ficava resistente, trabalhando só a parte da carreira, do negócio e empurrando com a barriga a parte do relacionamento. E eu já falei até para minhas mentoradas o motivo. Eu nunca trago para o movimento coisas somente teóricas. Eu preciso viver. Então, eu ainda estava vivendo ajustes no meu relacionamento, como as minhas mentoradas já sabem, e eu não me sentia no momento ainda de trazer aquele tema. E à medida que as coisas foram evoluindo e eu mesma fui testando o método, vivendo o método e colhendo frutos preciosos, eu finalmente me senti preparada para levar algo validado para as mulheres que estão no movimento. E de lá para cá, a gente tem crescido muito nisso, né? E desde sempre eu entendia que o pilar amoroso, né, o pilar do relacionamento, ele tem muito a ver com o sucesso da vida adulta, tanto para o homem quanto para a mulher. Na minha visão hoje, de estudiosa da mente humana, são dois pilares. Colocar assim que minha unha tá linda, gente. São dois pilares. O financeiro e o relacionamento amoroso. Gente, não adianta. Você pode tentar contestar do jeito que quiser, no final vai cair nesses dois, tá? Mas o que nós também vemos hoje em grande quantidade são mulheres que estão frustradas. Estão frustradas com o relacionamento amoroso. E pasmem, gente, tem um perfil específico de mulheres que vive frustrada com o relacionamento amoroso, e é sobre esse grupo de mulheres que eu quero falar hoje. Um grupo bem conhecido por vocês, né? Por mim também. A mulher forte. A mulher forte é aquela mulher alta performance que faz e acontece, que se destaca, que exala poder, exala sucesso, que já construiu uma carreira. Ela tem uma jornada, uma dinâmica específica de se relacionar. E eu, mulher forte, alta performance, assim como você, já estava há 25 anos dentro de um casamento, gente, equilibrando pratos, né? Tentando salvar o casamento, como a maioria das mulheres fortes fazem, tentando salvar o relacionamento, que não é só o casamento, às vezes é um namoro que não rende nunca, né? Um namoro que dura anos, tá para ter neto namorando, ou às vezes um relacionamento fracassado que começa e acaba e volta, acaba e volta, acaba e volta, ou até mesmo alguém que viveu uma frustração amorosa tão grande que hoje tem vontade, mas não tem coragem de se relacionar novamente. Independente de qual seja o seu status hoje de relacionamento, o que eu vou trazer vai contribuir com a sua vida. Por quê? Porque, gente, eu descobri uma coisa. Eu descobri uma coisa, não só na teoria, eu vivi isso, que a mulher forte tem a sua dinâmica própria de relacionamento. E pasmem, pasmem nesse próximo slide aqui, porque ele traz uma revelação muito forte. É tão forte que ele nem quer passar, mas vai passar. Olha, passou. Você, como mulher forte, você já aprendeu a jogar o jogo.
da carreira, do profissional. Você já aprendeu. Talvez você ainda está aí tentando ir para o próximo, passando, aprendendo, implementando, mas você já construiu resultados. Só que tem uma falha grave que a mulher forte comete, que hoje eu vou ajudar você a corrigir isso, independente do seu status. Isso vai ser muito, muito forte para você, vai te ajudar demais, porque você vai entender que a dinâmica profissional, o jogo profissional é totalmente diferente do jogo dos relacionamentos. Então, o que que você vai entender aqui hoje, você vai aplicar na sua vida e você vai virar o jogo? Você vai separar essas dinâmicas, você vai aprender a jogar o jogo dos relacionamentos, entendendo que ele é totalmente diferente do jogo dos negócios. Prepara, segura na cadeira, anota tudo, porque isso vai mudar o teu jogo dos relacionamentos, assim como mudou o meu. Antes de te falar como que joga esse jogo, deixa eu te dizer o que que aconteceu aqui. 25 anos num relacionamento. Sobe, desce, vai na beira do abismo do divórcio, volta. Um desafio, um desgaste. A admiração já tinha ido embora, a gente já tinha se afastado muito, várias situações, mas a gente tentando, tanto eu quanto ele. E depois, gente, esse mês que vem agora, nós vamos completar 35 anos de casados. 35 anos e os últimos 10 têm sido os melhores anos do nosso relacionamento. Nem a fase do namoro se compara, gente. Tem horas, assim, que acontece cada coisa dentro do meu relacionamento. Ontem mesmo aconteceu algo assim, tão simples, mas tão forte, que eu passei o dia inteiro pensando: meu Deus, que coisa linda, meu Deus, assim, sabe aquela coisa de apaixonar de novo? É possível. Mas não com a dinâmica que nós aprendemos, gente. Nós aprendemos a nos relacionar baseada na dor que a gente presenciou no passado. Baseado na dor do relacionamento dos nossos pais. Então, hoje, a mulher forte, ou ela se relaciona tentando se proteger, né? Ou até mesmo repetir a dor da sua mãe, ou até mesmo para provar que o seu pai não era tão péssimo assim, né? Porque eu tenho um marido pior do que ele. São tantas dinâmicas, gente, bizarras, que eu tenho acompanhado nesses últimos 10 anos que, assim, se eu for contar, nós vamos gastar o tempo do nosso encontro só falando do tipo de relacionamento bizarro. Então, para a gente não gastar tanto tempo assim, até porque nós não temos, eu quero fazer um exercício no final com você. E esse exercício, ele vai trazer claramente qual é a dinâmica relacional que você trouxe para o seu casamento, ou para o seu namoro, ou para os relacionamentos que você já teve que fez com que eles ou fracassassem ou se tornassem tão pesados e desafiadores, tá? Então, segura aí, não sai para você não perder, porque vai ser revelador. E além disso, você vai entender por que que o nosso método ele é tão poderoso e se destaca dos demais. Você vai entender na hora do exercício. Mas antes do exercício, eu quero te trazer clareza sobre o que representa a dinâmica da mulher forte. É interessante porque a mulher forte, ela é aquela pessoa competitiva, líder, resolvedora. Que mais, gente? Escreve aí no chat. Eu quero que vocês coloquem todos os talentos, tudo que aquilo que a mulher forte leva para a carreira, que faz ela ser um destaque, que faz com que ela se diferencie, com que ela saia daquele nível e suba de nível e realmente ela consiga arrancar elogios das pessoas, tá? Além de ser alta performance, ousada, corajosa, criativa, né? Aquela pessoa assim, inquieta mesmo, tá sempre buscando inovações. É aquela pessoa que chega e se banca, se posiciona. Gente, a imagem da mulher forte, ela fala por si só. Quando você vê uma mulher forte, você diz: essa mulher é poderosa. Não é verdade? Comenta aí no chat, gente. Não é assim?
que essa mulher, que na carreira ela é essa mulher forte, ela se destaca por exatamente ela ter tudo isso e mais um pouco, né? Tudo aquilo que eu falei e mais um pouco. E hoje nós vemos assim um grande movimento em relação a isso. E eu acho muito bacana, inclusive eu lidero um movimento internacional de mulheres. Essa foto aqui nós estávamos no encontro lá em Buenos Aires, tivemos encontro em Paris, em Salvador, né? Conheci a Ana Rita lá em Salvador, não foi, Ana Rita? Então, queridas, isso é fantástico, esse movimento de ascensão profissional da mulher. Eu apoio isso, eu trabalho, eu lidero nessa área. Só tem um detalhe que nunca te contaram, mas eu hoje vou te contar. Porque aqui a gente enxerga o mundo além do que os olhos podem ver e além do que as narrativas contam por aí. De que é assim que você tem que ser isso, poderosa, não sei o quê, que mulher não precisa de homem, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um monte de conversa fiada. Que mulheres frustradas estão repetindo e iludindo outras que também estão frustradas, mas que queriam reconstruir, que queriam transformar essa realidade, mas que por conta da dor acabam acreditando e seguindo esses mesmos caminhos. Eu também segui. Quem é minha aluna já ouviu eu falando que eu dizia o seguinte: eu ia para a igreja de noite e orava, Deus abençoe meu casamento, abençoe minha família, restaura meu casamento, Senhor. Eita, mulher que orava. E de dia eu dizia, sabe o quê? Batia no peito e falava assim: meu dinheiro é meu marido. Deus bem podia dizer, mas no teu dinheiro, não é o teu marido, não é o teu dinheiro, eu já renovei teu dinheiro, ó, não caiu mais dinheiro aí na sua conta? O que que você está reclamando? Ai, que a misericórdia é a causa de nos sermos consumidos, né, minha gente? Porque já pensou? Como assim? Que de noite a pessoa está orando pelo casamento e de dia bate no peito e fala: meu dinheiro é meu marido, eu tô com você porque eu quero, porque eu não preciso de você. Gente, quer destruir um homem? Fala uma coisa dessa para ele. Fala uma coisa dessa, eu não preciso de você. Gente do céu. Eu não tenho orgulho disso, não, tá? Mas eu sei que é muito didático eu trazer isso, porque eu já fui essa mulher e muitas de vocês, iludidas, estão sendo essas mulheres. Por que que eu digo iludidas? Porque se você não sonhasse com um relacionamento melhor, você não estaria aqui. Você estaria lá com a sua bandeirinha dizendo que não precisa de homem, vida que segue. Tá tudo bem, pra mim tá tudo bem, né? Cada um tem o direito de escolha, mas se você está aqui, eu acredito que assim como eu, você está buscando melhorias para esse relacionamento. E aí, o que que eu quero trazer para você hoje de forma específica? Eu posso te trazer infinitas questões, como eu listei logo no início, mas eu quero trazer uma questão muito importante que as mulheres não estão enxergando. É que tudo isso lindo e maravilhoso que vocês até comentaram aqui, né, que é um poço de orgulho, que a mulher forte faz na carreira, que é muito positivo, que é incrível, que faz ela se destacar, que faz ela crescer, que faz ela alavancar, que faz ela muitas vezes ser a primeira da família a conquistar tantas coisas incríveis. É exatamente a postura que faz com que o casamento vá à ruína. Você entendeu? Eu vou explicar em mais detalhes. Essa postura de eu mando, é do meu jeito, deixa comigo que eu resolvo, eu não preciso de ninguém, eu faço, eu aconteço, eu só confio no meu taco, ela é incrível para o seu negócio, para a sua carreira profissional. Mas para o seu relacionamento, ela é destruidora. Destruidora. Ou, pelo menos, se você estiver interessado em se relacionar com um homem de verdade, um homem que de fato é um líder, provedor, protetor, amoroso, que paga o preço pela família, que realmente está disposto a dar a vida por você. Gente, parece, hoje em dia parece até loucura você dizer isso, assim, que um homem vai dar a vida por você, mas isso existe, é real. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Porque até na época que a gente vivia no caos, o meu marido se sacrificava por mim e pelas filhas dele. Até naquela época que a gente vivia o caos. Imagina hoje, outro dia foi tão engraçado, gente, você vê.
você vê a essência da pessoa, o funcionamento dele nos pequenos detalhes. Aí a gente estava se preparando para uma viagem internacional e precisava ter a vacina da febre amarela. E a gente foi procurar as carteirinhas, né? Nós já estamos numa idade mais maravilhosa, né? Melhor, como dizem por aí, melhor idade. E a gente foi procurar as carteirinhas. Quem disse que existe carteirinha, gente? Minha carteirinha, a última, que foi do tempo dos pré-natais, tem 32 anos, da mais nova. Aí imagina que eu não acho essa carteirinha. Fui no sistema digital procurar. Também não tem, porque o meu era muito antigo, então eles não migraram os arquivos muito antigos. Enfim, perdeu. Resumindo, perdeu. E ele também tomou tudo no exército, né? Porque ninguém vai para o exército sem tomar vacina, você acaba tomando tudo que é vacina lá, reforço e tudo mais, mas também não encontrou. E aí, como a gente estava com pouco tempo, conversamos com a enfermeira, ela falou: não, não tem problema, vocês podem tomar outra e fazer o certificado aí para poder viajar. E aí, gente, eu fiquei doente bem na semana de tomar a vacina. E aí ela falou, nossa, André, com a sua imunidade assim não é recomendado. Aí ele falou, sabe o que pra mim, gente? Falou assim, pode deixar, eu tomo por mim, tomo por você. Gente, é óbvio que ele não podia tomar a minha dose por mim, né? A gente sabe disso que não tinha como. Mas só a atitude da pessoa, só o jeito da pessoa falar, sabe? Isso não tem preço, sabe? Não tem preço. Você vê as atitudes, o cuidado, né? O quanto que a pessoa paga o preço para estar do seu lado. Gente, isso não tem preço e é totalmente possível. Então, se você está num relacionamento, você ainda não está vivendo isso, cola aqui que eu vou te falar. O que eu fiz? Cola aqui. E se você já viveu outros relacionamentos e foi duro, foi pesado, foi difícil, deixou marcas, cure as marcas antes de você ir para o próximo nível dos relacionamentos. Não vá sangrando. Você vai com as cicatrizes, mas sangrando não. Porque se você for sangrando, você vai cair no mesmo buraco ou pior, tá? E eu quero falar algo, inclusive, que desde quando eu pensei em fazer esse encontro, eu quero falar isso nesse encontro, que é sobre o espelho. O seu relacionamento atual ou o relacionamento que se destruiu, que doeu, que machucou, ele é um espelho. Ele é um espelho seu. E quando eu digo que ele é um espelho seu, eu não estou falando que foi culpa sua, que você foi responsável por isso. Não é nada disso, tá? Longe de mim falar uma coisa dessa. É, o que eu quero é que você aprenda com o seu relacionamento atual ou passado, para que você resolva o que você precisa resolver e não viva mais isso. Nunca mais. Ou você reconstrua o que está aí ou você comece algo novo, realmente novo, porque não adianta você se relacionar com outro homem e viver a mesma coisa do velho relacionamento, tem que ser algo novo. Eu quero que você viva algo novo, assim como eu estou vivendo algo novo há 10 anos com o mesmo marido. Independente se você vai viver com o mesmo marido ou se você está sozinha e quer buscar alguém, tá tudo bem, vai servir para vocês. Mas eu quero que você olhe para o relacionamento e eu quero que você, nesse espelho que nós vamos fazer agora, imagine um espelho na sua frente, e eu quero que você olhe e veja as marcas de tudo aquilo que te machuca nesse relacionamento ou que te machucou quando você viveu esse relacionamento. As palavras, as atitudes, a ausência física ou emocional. Eu quero que você olhe para tudo que te machuca. Para agora o que tu estiver fazendo, porque você está aqui hoje para isso. Então, respira, fecha os seus olhos. E mesmo que seja doloroso, eu quero que você traga essa imagem agora, para você fazer o espelho junto comigo. Traz essa imagem, palavras, atitudes, comportamento, ausência física ou emocional, seja lá o que for, que te machucou ou te machuca. Traz agora essa informação. E agora, eu quero que você pegue essas informações, respire fundo, sinta tudo isso, e eu quero que agora você
Olhe para você adulta, porque muita coisa que você está vivendo no seu relacionamento ou que você viveu tem relação com a dor da sua criança. Sabe, a criança que ela aprendeu a ser negligenciada, ela busca um relacionamento onde ela é negligenciada. A criança que foi ignorada, que foi maltratada, que foi agredida, ela entendeu que o amor era isso. E hoje ela se permite viver relações assim. Ou às vezes a criança que viu a mãe sofrer na mão do marido, independente se era seu pai ou não, ela entendeu que relacionamento é isso. É abuso, é traição, é grosseria, é dureza. Mas você pode mudar essa realidade, sabe por que eu mudei? Sabe quantos relacionamentos a minha mãe teve? Eu nem sei quantos. Eu sei de uma coisa, que a minha irmã mais velha tem um pai, eu tenho um outro que eu não sei nem quem é, e os meus três irmãos mais novos têm um outro pai, que foi o meu padrasto, que eu chamo de pai hoje, que foi o que cuidou de mim. E depois do meu padrasto, já não sei nem quantos. E o último já virou confusão. E eu tenho um marido há 35 anos e nós estamos vivendo nos últimos 10 os melhores anos do nosso casamento. Então, eu quero que você entenda que você pode mudar a sua história, independente do que você viu, ouviu e sentiu sobre casamento. Você pode mudar o seu relacionamento, independente do que você já viveu dentro de um relacionamento, e que você pode mudar o seu relacionamento, independente da dor que você carrega aí, independente se ela é sua ou se ela é de alguém que você está carregando. Porque eu já vi várias pessoas virarem o jogo aqui, entende? Não é uma mágica. Não vai acontecer no estalar de dedos. Você vai ter que trabalhar por isso. Com os dois pilares, cura e prosperidade. Ou tô empolgada com cura e prosperidade, que é o nosso legado, né? Cura em movimento, gente. Cura em movimento estratégico. Cura das dores que você carrega que nem são suas e das dores que você mesma viveu. Movimento estratégico em direção à construção da mulher que você precisa ser para ter o relacionamento dos sonhos. E agora que você visualizou tudo que te machucou, guarda essa imagem, guarda essas informações e eu quero que você acesse uma nova informação agora. Feche os seus olhos de novo, respira, relaxa o seu corpo. Eu quero que você agora imagine o relacionamento dos sonhos. Como você sonha em ser tratada pelo seu marido. Como você quer que seja a intimidade de vocês, as palavras, o posicionamento, a postura. O que que você quer ouvir dele? Quais são os comportamentos que você espera dele? Quero que você imagine o relacionamento dos sonhos. Tudo fluindo, tudo dando certo, vocês se amando, prosperando, crescendo juntos, construindo uma família. Quero que você imagine tudo aquilo que você buscou no relacionamento quando você decidiu ter um. Imagine agora isso acontecendo. Se imagine vivendo isso. Independente se você está com alguém ou não, imagine isso. Comece a visualizar, comece a se conectar com quais são as emoções que estão presentes nessas imagens. Como você se sente? Quais são os sentimentos que estão aí? Quais são as sensações físicas? Como é ser tocada por essa versão do seu companheiro? Como é ser abraçada, como é ouvir a voz, como é estar ao lado, sentar à mesa para jantar juntos, conversar, como é olhar para o rosto dessa pessoa, ver o sorriso, olhar nos olhos, como é? Nessa versão, conectada com seu sonho, seu desejo. Busque essas informações e se conecta. Se conecta com as emoções que essa realidade gera em você e vai dando nome para essas emoções. Respire, sente. E agora nós vamos fazer um exercício. E nesse exercício você vai traçar um paralelo entre a realidade que já te machucou e a realidade que você sonha em construir.
E eu quero que você perceba algo nessas duas realidades, nesse comparativo. Quem é você no sofrimento e quem é você vivendo feliz no relacionamento? Qual é a diferença entre essas duas mulheres? E eu quero que você pegue um papel, por favor, não deixa de escrever o que eu vou te falar agora, não deixa só na cabeça, porque não vai funcionar do mesmo jeito. Eu quero que você pegue um papel e que você escreva neste papel a data de hoje e você coloque o que que aquela mulher que sofre, quero que você liste aí o que que ela aceita, o que que ela aceita não, o que que ela tolera quando ela ouve um grito, um palavrão, uma grosseria, talvez até uma agressão, um abuso financeiro, emocional, físico, sexual. Existe abuso dentro do relacionamento, vocês pensam que não? O que que ela tolera na grosseria, na ausência, na falta de atitude de um homem passivo, parado, acomodado, que não quer prosperar, que não quer romper, que não quer fazer, que não quer assumir o seu papel? O que que essa mulher tolera? Escreve aí, o que que ela tolera? E depois que você colocar o que que ela tolera, eu quero que você escreva quem é essa mulher que tolera. Ela é uma mulher o quê? Ela é uma mulher passiva? Ela é uma mulher que não tem o merecimento, ela não se sente merecedora de ser bem tratada, de ser honrada, de ser cuidada, de ser amada. Ela é o quê? Ela é uma mulher pequena demais? Ela tem medo de desagradar? Ela é carente demais ao ponto de aceitar qualquer migalhas para ter alguém do lado? Para aceitar mentiras? Para aceitar traições? Para aceitar grosserias? Ela, eu quero que você perceba quem é essa mulher, olhando para o espelho. Sabe por quê? Porque, como eu falei antes, não é culpa sua o que aconteceu, porque você não é responsável pelo caráter de ninguém. Mas o que você tolera é um espelho sobre você. Em que sentido? No sentido de que você não foi valorizada, mas você também não se valorizou. Você não foi agradada com aquilo que você acha que merece, porque você também não se acha merecedora de ter. Você entrou pequena demais nesse relacionamento. Você entrou carente demais nesse relacionamento. Você entrou exigente de menos nesse relacionamento. E sabe o que é pior? Você não entrou inteira. Você não entrou completa. Talvez por carência você colocou só o seu corpo nesse relacionamento. A sua alma estava vagando, perdida nas suas dores. Mas você precisava suprir uma necessidade de se sentir amada, de se sentir vista, de se sentir validada. E aí a primeira pessoa que chegou oferecendo, como é que é a modinha de hoje? Sabor, amor. Você aceitou, né? Te deu sabor, atenção, e você aceitou. Te ofereceu um sabor, aprovação, validação, e você aceitou. Mas no final não tinha amor nenhum, atenção nenhuma e nenhuma validação. Apoio, nem pensar. E aí você entrou num relacionamento, sabor relacionamento. Agora eu gostei desse negócio. Sabor relacionamento. Sabe por quê? Porque você só é uma mulher que esqueceu de se amar. Você não se ama o suficiente, não se valoriza o suficiente, não se sente boa o suficiente para ter um cara incrível do seu lado. Não se sente boa o suficiente para exigir. Sim, gente. Um casamento tem exigências. Você sabia? Tem exigências. Meu marido tem as exigências dele, eu tenho as minhas. Entende? E exigência não é forçar a barra. Eu sei o que, que eu não negocio. Olha, para mim isso aqui é inegociável. E ele sabe o que para ele também é inegociável. E é assim que acontece.
uma relação entre duas pessoas adultas. Agora eu te pergunto, o que para você foi, se você fracassou no relacionamento, ou é inegociável dentro do seu relacionamento? O que que é inegociável? Tá claro? Você já deixou claro, olha, isso aqui eu tolero, isso aqui eu construo junto com você, só que isso aqui é inegociável, entende? E eu quero que te desafiar agora, principalmente você que está sozinha, mas não só você, mas principalmente você, sabe por quê? Quem já está no relacionamento e quer sustentar esse relacionamento, vai ter um outro tipo de trabalho, tá? Vai ter um trabalho da reconstrução. Como é que você reconstrói? Imagina que eu quero reformar essa casa aqui. Ah, eu não quero mais esse forro. Eu vou ter que fazer o quê? Arrancar esse forro, vai sujar tudo, vai bagunçar tudo. E aí vai vir uma equipe, vai instalar o novo forro de acordo com o que eu quero. E aí, depois disso tudo, é que eu vou arrumar e limpar a casa de novo, para ela ficar tudo bonitinho novamente. E quem está no relacionamento vai ter esse tipo de trabalho. É o preço. Dá trabalho, não é mágica. Mas se lascar e viver infeliz também dá trabalho. E quem não tá, ah, amiga, tu tem um benefício. Porque tu não tá morando na casa que vai ser reformada. Quem já morou numa casa que estava sendo reformada? Eu já morei, gente. Tinha dia que eu chegava do trabalho, eu tinha vontade de voltar para trás. Parecia um campo de guerra. Um dia eu levei o rapaz dos móveis planejados, ele falou exatamente isso. Vale, Deus, como é que tu consegue ficar aqui dentro? Isso tá parecendo um campo de guerra. Então, você que está fora do relacionamento, você não vai precisar ficar no campo de guerra. Você vai poder se curar, se tratar, olhar no espelho e dizer: o que está faltando para mim, baseado no que eu vivi? Está faltando eu me valorizar mais. Está faltando eu me sentir merecedora de ter um casamento incrível. Um homem que tenha dinheiro ou que queira fazer dinheiro. Porque, gente, para tudo! Eu não estou aguentando, gente, as mulheres. Chega para mim, eu não estou falando de quem está lá no meio da rua, não, gente. Eu estou falando de mentorada que chega aqui. Fala bem assim: ai, André, não aguento mais viver sozinha. Eu estou procurando alguém para me construir uma família. Olha, não tem problema se não tiver dinheiro. Eu, opa, tem problema sim. Você vai criar? Você vai pegar para criar ou você quer casar? Então, preste atenção: se você está fora de um relacionamento, isso é uma regra, tá? A pessoa que você vai buscar, ela tem que estar do seu nível financeiro para cima. Se tiver do seu nível financeiro para baixo, chuta que é laço. Não entra nessa. Uma coisa, gente, é começar lá do zero, igual eu e meu marido, a gente começou sem ter nada. Nada, sabe o que é nada? Eu jovem, ele jovem, a gente não tinha nada. Eu só tinha ele só tinha eu. E a gente ainda arrumou logo uma filha bem rápido, que era para botar cedo nas canelas. A gente começou do zero, mas era todos os dois no zero. Agora você já construiu uma carreira, você já construiu a sua liberdade financeira, vai pegar um mala sem alça para botar dentro da tua casa? Me poupa, minha querida. Se você é minha mentorada e não mudar essa mentalidade, por favor, cancele a sua mentoria, porque não condiz com a nossa visão, tá? Não condiz de forma nenhuma com a nossa visão. Você querer pegar um marido para criar é pedir para se lascar, porque você já está quebrando um dos parâmetros que a gente usa aqui. Você está querendo jogar o jogo do negócio dentro do relacionamento. Não funciona. Não funciona. Você pode fazer o dinheiro que for, mas o homem ele ainda tem que ser o provedor. E ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter esse entendimento. Se ele não tiver, você ainda está precisando curar coisas em você. Você ainda está precisando curar as dores que você está carregando lá do teu passado. Sai dessa. Não funciona. Você precisa ter claro na sua mente o que eu aceitei, o que que eu tolerei e quem eu era, para eu deixar de ser essa pessoa e me tornar a pessoa da nova visão. Qual foi a nova visão? Você tem que olhar agora na nova visão do relacionamento dos sonhos, quem você é. Quem você é nessa nova visão? Você é uma mulher segura? Você é uma mulher que se banca emocionalmente ou você é carente? Quem é essa mulher? Quais são as atitudes dela? É uma mulher carinhosa, feminina, acolhedora, mas que sabe o que quer? Ou é carente, meninona, que troca vida por migalha? Troca sua honra por migalha?
Quem é você na nova visão? E qual é o seu trabalho agora? Você precisa transformar a mulher que viveu todas essas dores dentro do casamento ou num relacionamento que já se acabou. E você tem que transicionar ela para essa nova mulher que você visualizou no seu relacionamento dos sonhos. Como ela se comporta, o que ela faz, qual é o nível de energia dela, qual é a expressão corporal dela, quais são as palavras dela, o que para ela é inegociável, como ela se enxerga dentro desse relacionamento. Se você não construir essa nova versão de si mesma, minha querida, não vai rolar. Não vai rolar. O que você não pode confundir é o que eu estou dizendo é sobre uma construção pessoal, tá? Porque também, se você quiser encontrar um homem masculino, provedor, protetor, líder, homem de atitude, ou se você quer que o seu marido ocupe esse lugar e ele tiver ocupado por você, também não vai rolar. Casamento é parceria, não é competição. Não é competição. Entende? Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela dizendo que postou uma história, ela trabalhando, e uma colega comentou assim, cabra macho, porque ela estava trabalhando tão pesado, né? Que a amiga colocou cabra macho. Aí ela foi lá no PV da amiga e disse: Não, amiga, apague seu comentário, por favor. Eu não sou cabra macho, não. Eu quero encontrar um macho que cuide de mim. A questão, gente, aí eu disse para ela: o problema, sabe qual é? É porque um homem de verdade não quer um cabra macho para casar. Sabia disso? Que um homem de verdade não quer um cabra macho. Tu sabia que a maioria das mulheres que eu já atendi, que foram traídas, que se separaram, que se divorciaram, que perderam o casamento, elas falam, sabe o que é para mim? Andréia, eu fazia tudo. Eu fazia tudo pelo meu marido, tudo. E eu falo para ela, pois é, por isso você perdeu ele. Por isso que você perdeu ele. Porque um homem masculino, ele quer ter trabalho. Em que sentido que ele quer ter trabalho? Ele quer que alguém dependa dele de alguma forma. Sabe? Hoje, gente, se eu me separasse do meu marido, eu ia continuar me bancando em todos os sentidos. Pela estrutura que eu tenho hoje, pela minha carreira, pelo meu emocional, tudo, o meu contexto todo. Mas eu hoje jamais ele vai ouvir da minha boca, nem no dia que eu esteja com raiva, ou TPM, ou o que seja na vida, eu vou dizer para ele: eu só tô com você porque eu quero, porque eu não preciso. Nunca, jamais. Eu falo para ele: meu amor, descasca essa laranja aqui para mim. Eu falo para ele: ai, amor, como eu me sinto segura perto de você. Porque o homem de verdade, ele quer sentir que ele é útil. Você sabia isso? Que está instalado no masculino. Ninguém, não é um ou outro, está instalado no masculino. Por isso que muitas mulheres poderosas, segura essa que vai doer. Muitas mulheres poderosíssimas que faz tudo, perde o marido, sabe para quem? Para a secretária. Aquela secretariazinha que vai para o serviço de bis ou de ônibus. Sabe por quê? Porque a poderosona não precisa dele. Entende? Não precisa dele. E a secretária precisa. Eu tô falando que ele tá certo? Eu tô falando, gente. Eu não tô falando que tá certo. Eu tô dizendo como é que acontece. Aí você leva para sua realidade. Você pode ser a poderosona lá no seu trabalho. Gente, no meu trabalho eu sou a bam, bam, bam. No meu trabalho a Miranda perde para mim. Tô na vibe do filme. Mas hoje de 10 anos pra cá, no meu casamento, meu amor, eu até postei um Reels esses dias. Sozinha eu dou conta de tudo. Com ele eu não dou conta de nada. Essa é a André de hoje. Perto dele, gente, eu sou aquela coisinha delicada. Longe dele, eu sou o furacão. Você tá entendendo? Porque as pessoas hoje, elas são tão assim, sem noção,
Que se você fala isso, elas vão dizer: ah, mas então tem que depender do homem para depois ele me largar e eu ficar. Não, gente, ops, bora acordar. Ei, vem para a realidade. Sai das narrativas, vem para a realidade. Eu estou falando do que eu vivo há 10 anos. E estou falando do que eu vivi de 25 anos para trás de casamento. Até os 25 anos de casamento, para ficar melhor explicado. Estou falando dos dois lados da moeda, porque eu já vivi os dois. Então, eu posso falar com propriedade, entende? Não é que você não pode trabalhar, não é que você não pode ser independente, só que você tem que saber jogar o jogo. O jogo dos negócios é um, o jogo do relacionamento é o oposto. É o oposto. É que eu deixei de dar conta? Não, gente. É porque eu prefiro não dar conta quando ele está junto. Eu não quero ser mais uma dizendo, eu fazia de tudo por ele. Eu fazia tudo, eu não faço tudo, não. Eu faço a minha parte e ele faz a parte dele e nós estamos cada dia mais felizes. Quem nos conhece de perto sabe. Se tem alguém aqui que nos conhece de perto, diga aí como é que é a sua percepção sobre nós. Porque nós não somos casalzinho de Instagram. Até é difícil aparecer. Eu até falo, amor, eu quero até te postar mais, mas é assim, ele chega em casa e ele já arranca a camisa. Eu falo, meu Deus, eu casei com índio. O Tarzan, né? Tarzan não usa roupa. Na hora que ele chega lá no corredor, ele já arranca a camisa. Aí eu falo, amor, como é que eu vou te filmar tu seminu? Não dá, é automático. Então, nós não somos um casalzinho de Instagram que está lá para convencer ninguém. Não, a gente vive isso. E quem está perto da gente percebe. E como isso tudo aconteceu quando eu entendi que o jogo dos negócios é um e o jogo do relacionamento é totalmente diferente. Se eu usar a artilharia pesada da carreira no negócio, no relacionamento, eu vou voltar para o caos que eu vivia. Entende? Então, para de ser a mãe dentro de casa. Para de ser a chefe dentro de casa. Para de ser a competidora dentro de casa. Para de ser a poderosona dentro de casa. Para. Dá trabalho para esse homem. Deixa ele ter trabalho. Eles gostam de cuidar do jeito deles, tá? Do jeito deles, né? Nhen. Que às vezes a mulher quer que o homem haja igual ele, igual ela. Não, gente, a estrutura dele, a mente dele, o corpo dele, a atitude é diferente. Deixa o homem se lascar, igual fala aqui na mentoria, né? Quem aguenta se lascar é homem. Então, gente, eu não vou fazer uma coisa sendo que meu marido está aqui e que exige esforço, trabalho, carregar peso. Eu não vou. Eu nem dirijo o carro quando ele está em casa. Só se for uma situação mesmo assim inusitada. Igual outro dia que a gente saiu, voltou tarde, ele estava com muito sono, que ele acorda cedo e dorme cedo. Aí eu falei, não, amor, deixa que eu dirijo. Mas se não for algo assim, ele não bebe. Se ele bebesse, eu ia dirigir porque eu estava alcoolizado, né? Ele não bebe, nem eu. Então eu nem dirijo quando ele está aqui. Ah, por quê? Minha filha, porque eu quero ser cuidada. Você quer cuidar, você quer fazer tudo? Problema seu, eu não vou fazer. Se ele tá aqui, eu não vou fazer. Se ele tá aqui, eu não vou dirigir. Se ele tá aqui, eu não vou resolver coisa que é homem que tem que resolver. Igual a Andréia tonta do passado fazia. E depois eu ficava reclamando e brigando e reclamando que ele não tomava atitude. Eu não deixava, entende? Eu queria ser a mesma líder, resolvedora, criativa, ousada, inovadora, que toma frente de tudo, que centraliza tudo. Do meu jeito é melhor. Igual eu era lá nos negócios, eu queria ser dentro de casa. Não dá certo. Não dá certo. Essa é a receita do fracasso. É só você olhar para onde você fracassou e você vai ver aquela mulher forte, carregando peso, carregando o mundo, resolvendo as coisas, entende? Pagando tudo, resolvendo tudo, se desvalorizando. Outro dia eu falei para minha mentorada minha, ela veio falar para mim: ah, meu namorado. Eu falei: não, mulher, para. Namorado? Se dê valor, mulher. Se dê valor. Namorado, você está dizendo, sabe o quê? Eu tolero um homem que não quer me assumir, que não quer compromisso sério comigo, ainda boto ele dentro da minha casa. Ah, me poupa, vai.
Me poupa, se dê valor. Ou depois não venha me reclamar pra cá de relacionamento, não. Porque você não se dá valor, olha o espelho. Namorado, gente. Nem para uma menina de 20 anos. Imagina uma mulher madura, namorado, me poupa. Quer ser moderninha, ouvindo as conversinhas, balelinhas de narrativa. Gente, se o cara ele não quer ser teu marido, abre espaço para o cara que quer. Senão o cara certo chega, o lugar tá ocupado por um bosta que quer ser teu namorado. Morar dentro da tua casa. Não, gente, olha, se você tá sozinha, por favor, você tem sua casa, seja alugada, seja própria, e você arrumar um homem que não te tire de lá e ponha você dentro da casa dele, não arrume não, filha, fique só. Dê mais um tempo que o homem certo vai chegar. Ai, André, querida, você tem duas opções. Você pode escutar ou você pode continuar fazendo o que você fazia antes. A opção é sua. Mas depois não vem chorar pra cá, porque eu tô abrindo o teu olho. Aprenda a jogar o jogo do relacionamento. Sai dessa dinâmica de relacionamento da mulher forte. Faz isso por você, tá? Vamos pro nosso exercício final, gente? Vamos lá? Mas antes de pôr o exercício final, eu quero duas coisas. Primeiro, quero que você comente aí no chat se está fazendo sentido, se caiu alguma ficha aí, se você teve algum insight incrível aqui hoje, tá? Compartilha aí rapidão nos comentários, enquanto eu vou te mostrar uma coisa maravilhosa, porque eu sei que é muito, gente, é muito denso. Eu resumi o máximo que eu pude para ficar de uma forma clara, para ajudar você a ter uma percepção, uma clareza, mas é muito, vai muito além, tá? É muito denso, existem muitas estruturas, muitos padrões que você precisa quebrar e você já vai descobrir alguns deles no exercício que nós vamos fazer. É uma construção, como eu falei para vocês. E para quem está no relacionamento, é uma reconstrução. Então, você tem que quebrar o que está aí e fazer algo novo, tá? Dá trabalho. Eu não estou aqui para iludir ninguém, vender milagre. Dá trabalho, mas vale a pena, porque eu tive muito trabalho nos 25 anos que eu me lascava. E eu continuo tendo trabalho nesses 10 anos que eu estou vivendo os melhores anos do meu casamento. Adivinha qual dos dois trabalhos eu prefiro? Qual que você acha que eu prefiro? O trabalho de viver me lascando igual eu vivia, vivendo um caos dentro do meu relacionamento, insatisfeita, ou o trabalho de hoje ter um relacionamento incrível? Qual trabalho que você prefere ter? Então vai dar trabalho, mas a parte boa é que o método é validado, já funcionou. Não vai ser testado, não, já está testado e aprovado, tá? E eu sei que muitas de vocês querem entender, André, como que eu faço então para eu entender mais profundo? Como que eu faço para ir além? Como que eu faço para saber mais sobre o método? Como aplicar os dois pilares, né, de cura e movimento estratégico dentro do meu casamento para que isso possa refletir em todas as áreas da minha vida e para que eu possa realmente ter os dois pilares de sucesso da vida adulta, que é a carreira e o relacionamento. Hoje, dentro da prosperidade real, que é a nossa mentoria, MPR, você vai estar trabalhando exatamente esses dois pilares, a carreira, como você subir de nível na sua carreira, como você elevar o padrão, como você também escolher uma vida. Gente, isso aqui não tem preço. Não tem. Escolher a vida dos seus sonhos e encaixar o seu trabalho dentro dela. Eu ontem coloquei nos meus stories, gente, eu pus a mesa para jantar com meu marido, e aí eu falando assim, olha, eu decidi não trabalhar mais à noite porque eu não quero mais deixar de viver isso. Poder jantar com meu marido, poder passear com meus netos, poder ir para a piscina à noite, que eu adoro ir para a piscina à noite. Aqui é um calor, gente, absurdo. É uma delícia ir para a piscina à noite, a água tá morninha e você não torra no sol. É maravilhoso, mas eu não podia fazer isso porque o meu trabalho não deixava. Hoje, o meu trabalho faz o que a minha vida deixa. Eu tô aqui toda emperiquitada porque eu estava fazendo o quê? Foto do Dia das Mães no horário comercial. Fui para o salão, olha, no horário das herdeiras, fazer minha unha, porque eu entendi algo. Eu preciso colocar o trabalho dentro da minha vida e não minha vida dentro do meu trabalho. E é isso que eu trabalho no pilar carreira. E no pilar relacionamento, nós vamos aprofundar tudo aquilo que você viu hoje e muito mais, porque, gente, eu não consegui falar 1%. 1%.
do que está envolvido aí nesse emaranhado todo, certo? E para você fazer parte, o que que você precisa? Você só precisa preencher a ficha de interesse, que eu vou marcar uma reunião com você, para você entender em detalhes como que o método vai implementar esses dois pilares na sua vida, a sua carreira e os seus relacionamentos, construindo aí um legado de cura e prosperidade para você e para a sua família. Então, você que gostou disso aqui, quer se aprofundar, eu vou mandar o, o link, vou mandar o link desse formulário que você vai preencher ali três perguntinhas muito breve e aí eu vou agendar com você um horário para que você possa entender, André, eu quero entender mais, eu quero saber como que isso vai impactar minha vida. Eu estou vivendo essa situação e eu quero ir para esse nível, como que isso vai me ajudar, tá? E aí nessa reunião de forma individualizada, com atenção total para você, eu vou poder mostrar em detalhes, tá certo? Então, se você tem interesse de preencher a ficha, você me chama no PV, você tem o meu contato. Se você entrou aqui, você tem o meu contato. E aí eu vou fazer essa reunião com você e mostrar de uma forma muito estratégica o que você vai implementar, em que nível que você vai chegar, tá? Olha só os comentários aqui, tá fazendo muito sentido, tive muitas descobertas. Show de bola, muito bom. Então vamos para o exercício final para a gente se despedir, porque hoje, minha gente, o dia aqui tá recheado. Hoje o dia tá recheado, daqui a pouco eu vou ao cinema com as minhas queridas. E é assim, a vida em movimento, tá? Então feche os seus olhos agora, respira calma e profundamente, bem devagar, vai acalmando, vai se conectando, se acalma, se conecta, relaxa. E agora eu quero te convidar a fazer uma viagem junto comigo. Você vai viajar até a sua infância, quando você tinha 4 ou 5 anos de idade. Você vai se visualizar lá na casa da sua infância. E eu quero que você perceba agora tudo que você viu, ouviu e sentiu por parte dos adultos que cuidaram de você sobre casamento, sobre feminino, sobre masculino, sobre o comportamento dos homens no casamento, sobre o comportamento das mulheres no casamento. Eu quero que você lembre agora tudo que você viu, ouviu e sentiu da sua mãe ou da mulher que representou mãe para você. Como ela se sentia dentro do casamento? Era leve, era pesado, ela estava feliz, ela estava amargurada. O que que acontecia? O que que você ouvia? Ou às vezes o que você percebia, mesmo que não fosse falado claramente, o que você via, o que você ouvia e o que que você sentia por parte dessa mulher sobre o casamento. E por parte de outras mulheres próximas que estavam ali perto de você na sua infância, o que que elas falavam, o que que elas sentiam, como era a realidade delas dentro do relacionamento que você foi percebendo, ouvindo, vendo, sentindo. Traz essas informações. Traz. E o que que essas mulheres falavam sobre os homens, os seus pares, seus maridos, seus namorados, seus noivos? O que que elas diziam? O que que elas sentiam? O que que você percebia sobre o que elas sentiam dos homens? Era leve, era pesado? Era bom, era ruim? Traz essas informações. Traga todas essas informações. Deixa existir, não precisa resistir, apenas observe. E agora eu quero que você bem devagar abra os seus olhos. Abra os seus olhos e eu quero que você compare tudo que você conseguiu trazer à sua memória, daquilo que você viu, ouviu e sentiu sobre casamento, relacionamento, sobre masculino e feminino dentro do relacionamento. Eu quero que você observe, faça agora uma análise. O que você viu, ouviu e sentiu tem mais a ver com as dores que você viveu ou com o relacionamento dos sonhos que você idealizou lá no início?
E aí? Comenta aí no chat, gente. Eu quero saber, para a gente poder encerrar, eu quero saber de você. O que você viu, ouviu e sentiu, está mais perto do que você sofreu ou do teu relacionamento dos sonhos? Só escreve essa resposta. O que você já sofreu ou o que você sonha? Olha, uma já respondeu, mais perto do que eu sofri. O que que isso significa? Se o que você viu, ouviu e sentiu sobre casamento, sobre homem, sobre mulher, sobre masculino, sobre feminino, tudo aquilo que você ouviu naquela época tá mais parecido com o que você já sofreu do que com o relacionamento dos sonhos, significa que você está repetindo os padrões que estão instalados dentro de você. E por mais que você diga que queira algo diferente, se você não resolve isso, você repete, repete, repete. Você fala, não, mas eu não quero, mas aí você repete. Por quê? Porque dentro de você está instalado um caminho, é como se fosse uma rota. E você vai sempre passar por aquela rota, porque só tem aquela rota no seu GPS, não tem uma outra rota. E aqui, o que que a gente faz na MPR? A gente cria novas rotas para você escolher uma rota melhor. É isso que a gente faz, tanto na carreira quanto nos relacionamentos. Se fez sentido para você, não deixa de preencher a ficha para que a gente possa bater um papo, eu e você ali, tete a tete, eu te mostrar como que você pode acessar o seu próximo nível nessas duas áreas, carreira e relacionamento, para que você possa ser uma adulta plena, realizada, para que você realmente possa dizer: eu sou uma adulta bem-sucedida. Tá bom? Queridas, foi incrível estar aqui com vocês. Vamos juntas, porque juntas vamos além. Eu quero fazer um desafio para você, que você compartilhe lá no grupo que você está participando, como foi para você, como que você sai daqui hoje desse encontro. Vai ser incrível ficar sabendo. E obrigada pela sua participação. Vamos juntas, porque juntas vamos além. Até o nosso próximo encontro. Quem é minha aluna, até o nosso encontro lá da MPR na quinta-feira e vamos juntas.